Olá, futuros colegas, corretores de imóveis, peritos avaliadores. Estamos chegando na reta final. Esta é a penúltima apresentação, o penúltimo bloco. Então veremos, este é o bloco número 7. Todos os direitos estão reservados ao ITED, Instituto Técnico de Ensino à Distância. Os blocos anteriores, 6, e agora iniciaremos o 7º bloco. Bem, o 7º bloco, assaz interessante porque nós vamos entrar no âmago da avaliação. Para tanto, nós vamos estudar, na medida do possível, a estrutura da avaliação de imóveis, vale dizer, a resolução 1066, ok? Então vamos iniciar os tópicos da resolução 1066 agora. Bem, as metodologias na avaliação nós vimos alguma e a resolução 1066 ela se sedimenta na estruturação para a elaboração do parecer técnico de avaliação mercadológica, o famoso PTAM. Se habituem, porque é uma questão de regionalismo, eu ouço diversas pronúncias. Pitam, pitum, ó. P de pipoca, T de tatu, A de abacate, M de moradia. Então, PTAM, parecer técnico de avaliação mercadológica. O PTAM é o documento elaborado pelo profissional habilitado, onde são apresentados os critérios técnicos e análise de mercado para a determinação técnica do valor de um bem. Observem, um profissional habilitado. E, permitam-me, esta metodologia é exclusiva do corretor de imóveis, ok? Ou do gestor imobiliário. O PTAM, conforme determina a resolução mencionada, deve conter os seguintes requisitos mínimos. Deve conter os seguintes requisitos mínimos. Em blocos anteriores, eu comentei com vocês. Só recordando, vamos admitir que vocês não tenham um software, vocês não tenham nenhuma ferramenta para auxiliar-lhes no momento da elaboração de um PTAM. Lembra que eu comentei com vocês? Peguem um papel em branco e anotem. A partir de agora, nós vamos ver todos os itens que compõem um PTAM. Vale dizer, 13 itens e subitens. Combinado? Então, o item número 1, se liguem, hein? Eu vou enumerando e no momento falando também. Quando o evento é presencial, é mais aqui nós estamos tentando passar o máximo para vocês nessas videoaulas. Então, o tópico número 1 do PTAM, indicação da pessoa física ou jurídica que solicitou um parecer. Observe, a identificação da pessoa física ou jurídica. Pode ser uma empresa que esteja contratando vocês, pode ser uma pessoa física. E um grande detalhe, nem sempre quem contrata esta prestação de serviço é o proprietário do bem. Ok? Pode ser uma pessoa interessada, pode ser para uma execução fiscal e todos aqueles elementos que nós vimos em blocos anteriores. Então, indicação da pessoa física e, se possível, qualificar essas pessoas. Nacionalidade, estado civil. A empresa, se for o caso, normalmente é de bom tom que o avaliador solicite os dados da constituição daquela empresa, contrato social e pá. O item, compreenderam, né? Item 1. Agora vamos para o item 2. Objetivos do parecer. Esta avaliação está sendo contratada com qual objetivo? É para uma ação judicial? É para uma garantia? É para uma cisão societária?
é para um divórcio, o item 2 se sedimenta exatamente neste particular. É obrigação do corretor avaliador alinhar os objetivos do parecer, ok? Item 3. Quantos itens são? 13. Mentalizem. 13. 13 itens e tem os subitens. Eu vou torcer, aliás, eu tenho que me esforçar, porque eu só tenho agora este bloco e mais o próximo para que nós concluamos essa estruturação. Então, o item 3. O item 3, deixa eu pegar uma pesca aqui. Identificação do imóvel. Ok. Menção da titularidade do imóvel. Especificar o nome do titular, pelos motivos já expostos. Nem sempre que contrata é o dono, ok? O imóvel avaliando deve ser descrito tal e qual a descrição existente na matrícula, incluindo o número da matrícula, a qual o registro de imóveis está circunscrito. Aqui em Salvador, onde eu sou domiciliado, existem 7 cartórios de registros de imóveis. Eu não sei na região de vocês. Isso oscila muito. Mas mentalizem que vocês serão corretores avaliadores para o planeta Terra. Sendo que deste planeta é especificamente o Brasil. Nada impede que vocês saiam aí do Pará, do Amazonas ou onde quer que seja e venham fazer uma avaliação aqui na Bahia. Eu aqui de Salvador já me desloquei, eu já fiz avaliação de imóveis em vários estados brasileiros, inclusive no Pará, no Amazonas. Já realizei Rio de Janeiro, São Paulo. Agora, pasmem vocês, contrataram um profissional na Bahia para ir avaliar. Pois é, isso aí vai do marketing pessoal de vocês. Eu, por exemplo, desenvolvo o meu marketing pessoal nas redes sociais. Nas redes sociais. Nós temos um canal no YouTube, Nilson Araújo ICI. No canal do YouTube, nós patrocinamos, nós disponibilizamos assessoria jurídica gratuita. Como advogado, você tem uma dúvida, manda a dúvida e a gente grava o vídeo e auxilia as pessoas. É uma maneira que nós encontramos de retribuir os êxitos que já obtivemos no ramo imobiliário. Então, se liguem, o corretor de imóveis avaliador ele tem que estar preparado para operar em toda a extensão territorial. Não há impedimento. Ok? Bem, a menção da titularidade, matrícula do imóvel em função do cartório de registro. E, se possível, indicar o atual proprietário. Então, deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Vocês serão corretores avaliadores. Então, eu tenho já um ritmo. Toda vez que eu sou contratado, eu exijo do meu contratante que ele me apresente o IPTU dos 2 últimos anos, vale dizer, o do exercício atual e do anterior. Se o imóvel objeto da avaliação for em condomínio, eu exijo ou solicito que me apresentem uma certidão de quitação no condomínio. Eu peço Coelba, eu peço Embasa, todos os documentos que forem possíveis para a estruturação. Agora, pasmem vocês, peço que me apresentem uma cópia da escritura do imóvel ou uma certidão de ônus reais. É uma piada, porque tem pessoas, quando eu digo assim, eu vou precisar de uma certidão de ônus. A pessoa, certidão de quê? Não tem noção do que seja uma certidão de ônus. E nesse momento eu quero dar uma dica a vocês. Olha, corretor de imóveis não é despachante. Pode, olha a célebre vírgula, pode sê-lo. Porque, em geral, para a obtenção de uma certidão de ônus, requer algum trabalho. E o corretor de imóveis avaliador não é despachante nesse sentido. É obrigação do corretor avaliador solicitar os documentos que servirão para aquela análise.
E, em geral, os contratantes não têm. E aí, se você não tiver postura, isto vai sobrar para você, ok? Então, fica aqui a dica. Um outro detalhe, vocês viram que neste item é indispensável, o item 3, que seja colocada a matrícula do imóvel? Existe um sociólogo brasileiro, que em sua tese de doutorado deixou inequívoco que um índice significativo, mais de 60% das propriedades no Brasil são irregulares. Eu já fiz um estudo e não se espantem não. Não se espantem não. Quando vocês pedirem a certidão de ônus ou uma cópia da escritura, e a pessoa que precisa fazer a avaliação vai dizer, não, esse imóvel não tem escritura, nunca teve registro, então você já vai estar atento, porque isto implicará no valor da avaliação. Por quê? Porque trata-se de um imóvel irregular. Então, quando é exigível o número da matrícula, uma das características é esta. 4 itens de 13, hein? 4 itens. Descrição do imóvel. Percebem? É indispensável que o corretor de imóveis avaliador vistorie o bem. Não terceirizem, porque quem está sendo contratado é você. E na medida em que você terceiriza, pode haver uma falha na detecção de pormenores que implicam na avaliação do imóvel. Então, o imóvel há de ser vistoriado. Características gerais, dados colhidos na visita do imóvel, existência de poceiros. Percebe-se aí que este imóvel ou é um sítio ou é uma fazenda, é obrigação do avaliador. Cerca fora do limite, mencionar quando o caso a existência de edificações não averbadas no CRI, no cartório de registro imobiliário. É obrigação do avaliador fazer estes apontamentos, ok? O imóvel deve ser descrito minuciosamente, com todas as suas características: áreas reais totais, áreas comuns, áreas privativas, frações ideais, padrão construtivo, estado de conservação e todas as informações que forem relevantes para a formação do conceito de valor de imóvel. Olha, quando as turmas são presenciais, eu tenho sempre o cuidado de clarear algumas palavras que foram pronunciadas aqui. E com vocês, mesmo sendo uma videoaula, não vai ser diferente, porque eu tenho um compromisso com vocês. O ITED, Instituto Técnico de Ensino à Distância, prima pelo conteúdo disponibilizado para os seus alunos. Então, observem. Áreas comuns. Quando vocês ouvem esta palavra área comum como avaliador, automaticamente nos remete à condição de que aquela unidade objeto da avaliação está situada num condomínio. Então, o que é área comum? Área comum são áreas, como o nome sugere, de propriedade de todos os proprietários naquele condomínio. Então, num condomínio edilício, por exemplo, playground, quadra de esportes, churrasqueira, piscina, quadra poliesportiva, estas áreas são insusceptíveis de apropriação por não, são áreas que pertencem a todos. Então fica claro para vocês o que vem a ser área comum. Bem, áreas privativas. Aí tem um grande lance que eu também vou comentar com vocês. É muito comum os incorporadores, quando lançam empreendimentos, fazerem os anúncios pela área privativa. A área privativa é a seguinte: é a área que cabe àquela
matrícula imobiliária, sem levar em consideração as áreas ocupadas por alvenaria, paredes. As paredes tomam um espaço das áreas privativas. Então, o que fica entre paredes, que é muito conhecida também como área de tapete, área de vassoura ou área útil, então, ambas as referências dizem respeito a um único imóvel, área privativa e área útil. Então, a área privativa é a área sem as acessões, ao passo que a área útil são aquelas entre as acessões, quer dizer, tirando as paredes, as alvenarias. Então, normalmente, um imóvel, um apartamento com 110 metros de área privativa, se você pegar a trena e medi-lo, você vai achar menos de 110, por essas razões já expostas, ok? Então, áreas privativas e áreas comuns, ou áreas úteis. Outro tópico, fração ideal. Fração ideal. É pena que eu não esteja vendo vocês aqui, porque quando é presencial a gente percebe na hora as reações. Então a fração ideal, vamos te trazer aqui um exemplo. Um terreno de 1.500 metros. Neste terreno foi concebido um projeto para, digamos, 10 unidades. Ou um por andar, ou 2 unidades por andar. Se for um por andar, é um prédio com 10 pavimentos. Se forem 2, será um prédio com 5 pavimentos. Observem que num exemplo e no outro, em geral, os últimos andares nos projetos são concebidos para coberturas. E as coberturas, normalmente, elas são duplex, ou então, por exemplo, os apartamentos tipos, 2 por andar. 2 por andar. O último pavimento é um andar todo, a cobertura, quando ele não é duplex. Então, neste caso, dividir-se-á as unidades construídas pela área do terreno. Em geral, os coberturas têm uma fração ideal maior porque tem uma área construída maior. Ok? Então, aqueles que detêm as coberturas, que têm áreas maiores e, consequentemente, pagaram mais por isso, nas frações ideais levadas a registro no cartório imobiliário, essas áreas privativas, as frações ideais, perdoe-me, as frações ideais são maiores. Compreenderam? Então, vimos, cadê a pesca ali? Áreas comuns, áreas privativas, frações ideais. Padrão construtivo. O padrão construtivo também. Eu, quando digo a pesca, é que eu fiz umas anotações ali, um roteiro, e de vez em quando eu me baseio ali no roteiro para poder transmitir para vocês. Combinado? Então vejamos. O imóvel deve ser descrito minuciosamente com todas as suas características. Ok? Aí vimos das frações, estado de conservação e todas as informações que forem relevantes para a informação ou para a formação do conceito de valor do imóvel. Então, vimos até aqui 4 itens. Deixa eu pegar aqui a pesca e passar para o 5º item. O 5º item são as metodologias avaliatórias. Percebam. Então, as metodologias nós já vimos, né? O método comparativo, direto de dados mercado. O método involutivo, que nós também comentamos. Então, vamos nos pautar nestas 2 metodologias. O método comparativo direto e o método involutivo. Vamos dar um salto agora para o 6º item dos 13. Olha que nós não vimos ainda subitens, hein? Mas vamos lá. O item número 6, vistoria do imóvel. Lembram que eu comentei com vocês? É de fundamental importância a vistoria. Não terceirizem. Então, a vistoria permite ao avaliador
conhecer detalhadamente o imóvel avaliando, considerando os aspectos físicos, topografia, natureza do solo. Olha quanta coisa. Isso na vistoria. Deixa eu aproveitar e dar uma dica para vocês. Vocês já observaram que eu uso o gerúndio quando eu digo imóvel avaliando? Eu não digo imóvel avaliado. Certa feita eu fiz uma avaliação e quando entreguei o trabalho pronto, era um professor, e ele me chamou a atenção, disse: Nilson, olha, o trabalho está bem elaborado, agora na hora da digitação, seu pessoal lá, eu acho que se equivocou, porque botou avaliando. Eu aí parei para explicar a ele. Todas as teorias, doutrinas que versam sobre a avaliação de imóveis, quando o bem imóvel está sob o trabalho avaliatório, ele é considerado imóvel avaliando, porque está em desenvolvimento a avaliação. Uma vez concluída, ok, passa a ser um bem já avaliado. Então, o imóvel, objeto da avaliação, ora avaliado, né? Aí você já tem o preço. Mas até chegar a este pormenor, você não tem o preço, consequentemente, incide neste comentário que eu fiz agora. Bem, topografia, natureza do solo, condições ambientais. Bem, em regiões que o clima é definido, inverno é inverno, verão é verão, ok? Essa característica implica na avaliação. É bem verdade que hoje, com o avanço tecnológico, ambientes climatizados que você, se quiser, pode programar a climatização para ele ficar inverno, em pleno verão. Tipo, 15 graus, 16 graus, ok? Então, hoje é uma coisa relativa. Mas tem gente que não gosta de ar-condicionado. Consequentemente, os imóveis nascentes em regiões quentes, os imóveis nascentes que pegam sol matinal, à tarde tem uma temperatura normalmente amena porque não há incidência do sol. Então, a insolação implica também na avaliação do imóvel. Se vocês estão numa região onde a característica são temperaturas baixas, os imóveis poentes, aqueles que pegam sol à tarde, têm o seu valor. Então, eu só estou comentando para que vocês tenham uma ideia exata e se posicionem no momento de aferição desses particulares. Bem, infraestrutura urbana faz parte da avaliação. Ônibus atende a região, metrô, bancos, supermercados, hospitais, escolas, ruas pavimentadas, tudo isso tem implicação. Na apostila que vocês terão acesso, seguramente o ITED vai disponibilizar para vocês, existem em avaliação os fatores de melhoramento. Então, se você está comparando um imóvel para estabelecer o preço daquela avaliação, existem tratamentos a serem observados nas amostras e naquele que você está avaliando. Então, infraestrutura urbana é fundamental no momento da avaliação. Sistemas viários, coleta de lixo, redes de abastecimento de água potável, energia elétrica. Observe, na doutrina, todos esses itens que eu estou pescando ali nas anotações é jogo aberto. É porque vocês podem estar avaliando uma fazenda, um sítio, um apartamento, uma casa, ok? Então, todas essas características hão de ser observadas, ok? Comércio, rede bancária, segurança, lazer, hospitais ou postos de saúde. Então, são itens indispensáveis no conjunto de infraestrutura, no conjunto infraestrutural, ok? O avaliador deverá caracterizar e descrever a edificação relativamente aos aspectos de padrão construtivo,
tecnológico e analisar o projeto imobiliário como um todo. Durante a vistoria, o avaliador deverá fotografar todos os aspectos relevantes do imóvel, avaliando e pesquisar documentos e projetos que possam auxiliá-lo na determinação do valor final. No caso de avaliações judiciais, piada, é obrigatório anexar os negativos fotográficos. Ora, senhores, o mundo hoje é digital, ok? Mas esse texto ainda não foi modificado. Mas os julgadores, os juízes, as pessoas de bom senso sabem que você não fotografará esses imóveis de maneira analógica. Se fosse analógico, vocês teriam que apresentar, no caso das avaliações judiciais, os negativos fotográficos, ok? Então, neste caso, vocês terão que apresentar a mídia ou o CD. Eu às vezes brinco, viu? Quando o curso é presencial, eu digo, você tem que apresentar o disquete. Mas, professor, disquete, você vê como a evolução tecnológica chegou, né? Então, CD, DVD ou os famosos pendrives. Quando é presencial, eu faço sempre uma brincadeira dizendo o seguinte, a depender da característica da avaliação, eu às vezes aproveito e faço um marketing, tá? Eu estou ganhando, digamos, 10 mil reais para fazer uma avaliação e eu preciso entregar essas mídias. Por que eu vou economizar? Tanto é que meu pessoal de design, quando é o CD, eu coloco um adesivo com a marca do escritório, uma marca alusiva ao perito o perito avaliador. O seu perito, Nilson Araújo, tal, faço ali um trabalho legal. Quando é o pendrive, eu não vou fazer propaganda da Sony e outras marcas. Eu tenho um selo que eu colo ali e o pendrive fica personalizado. Por quê? E por que eu capricho em adquirir um pendrive com uma boa capacidade? Porque, forçosamente, quando alguém recebe um pendrive de 32 GB, um exemplo, ele vai ter esse pendrive como mídia para anexar outras coisas. E vai estar sempre se lembrando ali do avaliador dele, Nilson Araújo, ou vocês. Então fica a dica aí para vocês. Combinado? Bem, os negativos fotográficos, já superamos isso. A vistoria é a oportunidade do avaliador utilizar toda a sua experiência no mercado para caracterizar o imóvel e compará-lo com os já avaliados. Deverá constar data, e sugerimos, inclusive, que vocês anotem a hora. A hora, nunca deixem de fazer isso. Quer seja numa avaliação judicial, quer seja numa avaliação extrajudicial. Combinado? Bem, deixa eu mudar aqui da característica. Infelizmente, é videoaula, mas eu vou me comprometer aqui com vocês, viu? Eu vou disponibilizar para vocês uma tabela de vistoria para facilitar a vida de vocês. Eu vou passar isso para o ITED, para que o ITED disponibilize para vocês. Está ali no meu apontamento, mas infelizmente eu não tenho como agregar isso a esta videoaula. Eu vou disponibilizar e passar para vocês. Bem, todos vocês já devem ter ouvido falar de Sinduscon, Sindicato das Indústrias da Construção Civil. O Sinduscon em todo o Brasil é de extrema importância para o corretor de imóveis avaliador, porque você está avaliando o imóvel, você entra lá, www.sinduscon Pará, Sinduscon Amazonas, Sinduscon Bahia, onde quer que você esteja avaliando. Aí a Sinduscon disponibiliza um
quadro de padrão construtivo. Este quadro de padrão construtivo tem o padrão baixo, médio, alto e muito alto, ok? Então, no nosso último bloco, já estou com saudade dessa atividade, imaginando o número de pessoas que eu possa estar colaborando com essas informações. Então, no último bloco, que será o bloco de número 8, nós então concluiremos fazendo mais comentários a esta tabela do Sinduscom e detalhes finais. Ok? Até já! Próximo bloco, 8 na sequência.